Olá, galera. Vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje vamos falar das células. As células, vamos ver adiante. A célula é a menor unidade que tem no nosso corpo. Quem descobriu essa menor unidade do nosso corpo? A menor unidade do nosso corpo foi descoberta por Robert Hooke em 1965. O que ele fez? Ele pegou uma cortiça, cortou uma cortiça, aquelas rolhazinhas que colocamos na garrafa de vinho. Aquele material daquela rolha é chamado de cortiça. Então, ele pegou aquele material, cortou e colocou no microscópio. Quando ele olhou no microscópio, vocês podem ver aí na nossa figura, ele viu vários pedacinhos. Esses pedacinhos, ele viu que é uma organização celular. É a célula da cortiça. Então, o que é uma célula? A célula é a unidade básica de qualquer organismo vivo. Então, qualquer ser vivo, com exceção dos vírus, ele é constituído por uma célula. É a menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos, tá? E aí, toda célula surge a partir de uma já existente. A gente pode ver nesse esqueminha aí que começa uma célula e aí ela vai, se reproduz, se divide em outras duas e assim por diante. A gente vai ver mais adiante lá que cada multiplicação celular aí, ela recebe um nome. É mitose e meiose, mas isso a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Então, para a gente entender melhor o que é célula, a célula é a menor unidade estrutural de um ser vivo. Então, o menor pedacinho do seu corpo que a gente pode pegar lá no microscópio é uma célula. E como que é formada a célula? A célula mais comum, mais básica, ela é formada de 3 partes. O núcleo, que é esse miolinho, imagine um ovo. Aí, a gema do ovo é o nosso núcleo, tá? A clara do ovo é como se fosse o nosso citoplasma. E a membrana é como se fosse a casquinha do nosso ovo, aquilo que reveste o citoplasma. Então, a célula é formada de 3 unidades básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E aí, a gente pode classificar os seres vivos, quanto ao número de células que constituem, por três tipos: unicelulares, pluricelulares e acelulares. Os unicelulares são os seres que são constituídos de uma célula só, por exemplo, as bactérias. Os pluricelulares são os seres constituídos de 2 ou mais células, como é o nosso caso, os seres humanos, os cachorrinhos, os gatos, os bois, as vacas, os cavalos, todos eles são animais pluricelulares. E os acelulares são aqueles que não possuem célula, como é o vírus. Mas agora a gente vai dar ênfase ao pluricelular, ao ser humano. Então vamos ver como é organizado o corpo do ser humano. Então vamos ver os níveis de organização do ser humano. O corpo do ser humano, ele é organizado da seguinte forma: a menor parte do ser humano é a nossa célula. E quando a gente junta todas as células, vai juntando celulinha por celulinha, pedacinho por pedacinho, a gente forma os tecidos. E quando a gente junta os tecidos, a gente forma os órgãos. Quando a gente junta os órgãos, a gente forma o sistema. E todos os sistemas juntos, a gente tem um organismo, ou seja, um indivíduo, um ser humano, tá?
Então, vamos ler aí o que é célula. É a menor unidade funcional de um organismo. Cada célula desempenha funções diferentes. Existem os mais variados tipos de células, os tipos celulares no organismo humano, cada um com sua especificidade, como os neurônios, que são as células nervosas, aquelas que dão os sinais, os comandos para o nosso corpo. As células beta-pancreáticas, presentes no pâncreas, responsável pela síntese de insulina. As hemácias, célula que transporta o oxigênio na corrente sanguínea. Por exemplo, também tem vários tipos de célula. Então, essas e muitas outras. O que são os tecidos? Como eu falei, são várias células semelhantes que interagem entre si, formando os tecidos que desempenham uma função específica no organismo. Os tecidos são visíveis, diferente da célula que a gente precisa do microscópio. Os tecidos eles são visíveis e presentes em organismos vegetais e animais, como a epiderme, a camada da pele, por exemplo. Então, a camada aqui da nossa pele é um tipo de tecido. A união de várias células forma a camada da nossa pele, que é o tecido. Os órgãos são constituídos de tecido. Então, a célula forma o tecido forma os órgãos, tá? Então, os órgãos realizam funções específicas que garantem o funcionamento do nosso organismo, como o estômago, que auxilia na digestão, o coração, que bombeia o sangue pelo corpo. Então, aí exemplo de dois órgãos que a gente conhece bem, que é o estômago, que faz a digestão de tudo que a gente come, e o nosso coração, que a gente consegue sentir ele bombear o nosso sangue, tá? Sistema. O sistema já é um conjunto de órgãos. Então, se a gente juntar vários órgãos, a gente forma um sistema. O conjunto de órgãos que, ligados entre si, exerce uma função vital específica, garantindo o equilíbrio do organismo e a manutenção da vida. Exemplos de sistemas são o sistema respiratório. Então, quando a gente junta o nosso pulmão, o diafragma, tudo juntinho aí, a gente forma o sistema respiratório, que garante a troca gasosa e a obtenção de oxigênio, e o sistema nervoso, que é responsável por analisar, estabelecer uma rede de comunicação dentro do organismo através de estímulos. E o organismo, que é o conjunto de sistema que permite a formação do indivíduo, por exemplo, no ser humano. Então, quando a gente junta todos os sistemas, respiratório, digestivo, nervoso, muscular, ósseo, junta tudo, a gente tem um ser humano, ok? Aí a gente pode ver como que funciona o nosso esquema de corpo humano. A gente começa com a célula, e aí, calma aí, deixa eu só tirar essa barrinha aqui. Ai, meu Deus. Tá, a gente começa com a célula forma os tecidos formam o órgão forma o sistema, aqui tá vendo? Um sistema digestivo ou digestório, tá vendo? Então, a gente tem uma célula que formou um tecido, esse tecido formou todo o intestino, então esse tecido que está representado aqui é o tecido do nosso intestino. E aí, esse tecido esse órgão, ele faz parte do sistema digestivo, que aí junta com o fígado, o estômago, pâncreas, as coisas aqui, vai formar o nosso organismo, ou seja, o nosso corpo humano, tá? Então, olha que bonitinho o esquema do nosso corpo humano, desde a menor parte estrutural até formar o nosso organismo. Até a próxima aula.